Muito bem-vindo ao Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou apresentando a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Estamos no artigo 2, que fala sobre Deus. Vimos no vídeo anterior até o amor, e agora vamos continuar este vídeo tentando assim finalizar o item sobre Deus. Lembrando que são apontamentos sucintos a respeito da nossa declaração doutrinária. Observe que a Bíblia fala que Deus é o Criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. É bom que se diga que podemos, digamos assim, definir Deus, embora uma boa parte dos chamados teólogos vai dizer que não tem como definir Deus, porque Deus é indefinível. Como que nós vamos definir um ser eterno, infinito, etc e tal? Mas diante de várias expressões, de várias colocações a respeito do próprio Deus, nós podemos dizer que Deus é espírito pessoal. Por conta disto, ele relaciona com os seus, é perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Logo, Deus é o criador de tudo e de todos. Nesse sentido, nós podemos dizer que ele é o pai de todos os homens. Agora, numa maneira mais específica, no sentido espiritual, aí sim é necessário se tornar filho de Deus através da aceitação do senhorio de Cristo, crendo que Jesus, de fato, é o enviado da parte de Deus para salvar toda a humanidade. Mas nós sabemos perfeitamente que todas as pessoas, todas as coisas foram criadas por Deus, e nesse sentido, como eu disse, Ele é o Pai de tudo, é o Criador de tudo e de todos. Mas além de criar, Ele sustenta, Ele mantém todo o universo, e isto faz dele um ser extraordinário. Além de criar, ele sustenta, ele faz com que haja a manutenção de todas as coisas. O tempo inteiro nós vamos observar a provisão de Deus para com os seus. E de uma certa forma, nós compreendemos que há uma graça comum a todos os homens. Deus manda chuva e sol, tanto para os justos quanto para os ímpios ou os injustos. Deus manda as coisas para um e para outrem. Ou seja, essa graça comum, ela é perceptível na vida das pessoas e bem como na própria Escritura Sagrada. Mas além disto, ele é apresentado como redentor, principalmente na pessoa de Jesus. Naturalmente que Deus, através de sua obra, ele vai redimir o homem por conta da natureza pecaminosa, das consequências do pecado. Mas ainda assim, através da pessoa de Cristo Jesus, ele vai redimir o homem, vai resgatar o homem da condenação e promover a uma condição de salvo, salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Menciona aqui o juiz, porque de fato ele julga todas as coisas, julga com justiça e, sem dúvida alguma, é o Senhor da história e do universo. É um Deus universal. Se você analisar bem, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que é o primeiro livro que nós temos na nossa Bíblia, vai mostrar um Deus universal. Ele é o Deus das nações. Somente a partir do capítulo 12 ao chamado de Abraão, depois muda para o nome Abraão, e de uma forma específica vai trabalhar com Israel. Todavia, nós vamos observar que sempre o objetivo da parte de Deus não é ter Israel como um fim em si mesmo, pelo contrário, é atrair todas as nações para que as pessoas desses outros povos venham conhecer e saber que Ele é Deus. Logicamente que, como Senhor da história do universo, ele governa pelo seu poder. Nós já falamos um pouco sobre
onipotência de Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso, de fato, e dispõe de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. É bom que a gente pare um pouco aqui, porque a ideia de alguns é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. Já o Deus apresentado nas páginas do Novo Testamento é tão somente um Deus bondoso, longânimo. Mas acontece que o tempo inteiro nós vamos observar que Deus ele se ira contra a humanidade porque ele é santo. A pecaminosidade humana acaba, vou dizer assim, afetando essa santidade, porque soa como uma ofensa divina, mas ele vai tratando com amor, com provisão, com graça, com favor, com longanimidade, benevolência, enfim. Nós vamos ver o ambiente também gracioso no Antigo Testamento. Caso contrário, ele já teria destruído tudo e todos. Mas não foi assim. Deus realmente tem o seu eterno propósito e é cheio de graça e, sobretudo, de verdade. E a gente vê de uma forma mais explícita na pessoa de Cristo Jesus. Vamos prosseguir, porque Deus é infinito em santidade. Existem pessoas que querem ser mais santas do que outras. Algumas delas acham que uma experiência religiosa vai torná-la mais santa. Pelo contrário, para você ter uma ideia, há uma igreja no Novo Testamento, que é Corinto, as pessoas tinham os dons espirituais que receberam da parte de Deus, mas era uma igreja altamente carnal, cheia de divisão. Chegou a um ponto que as pessoas ficavam com algumas picuinhas, de tal modo que causavam um grande embaraço para a obra do Senhor. Além do que, entre tantas coisas que me causam um certo espanto, aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, porque havia pessoas que dentro daquela comunidade cristã não acreditava que Cristo Jesus iria ressuscitar, ao ponto do Paulo dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, ou seja, a gente está perdendo tempo. E ele vai explicitar, vai mostrar a necessidade do amor, e foi justamente a falta de amor que fez com que aquela igreja, de uma forma bem específica, eh, fizesse vista grossa quando tinha um pecado tão grosseiro que sequer entre os pagãos era admitido, e possivelmente o incesto de um jovem com a sua madrasta, de modo que Pedro, digo, Paulo, ele fala para que seja entregue a Satanás. É um termo bastante forte, é verdade, mas mostra a seriedade. Ele prossegue dizendo: seja entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo. Ou seja, por mais que sofresse as consequências do pecado na sua carne, no seu corpo, mas não estava enfatizando em hipótese alguma a possibilidade da perda de salvação, mas sim uma disciplina que visa a restauração. De modo que a gente vê esse Deus infinito em santidade, e nós vamos observar também as demais perfeições de Deus. Por isso, a Ele, isto é, a Deus, devemos todo o amor. Agora, nós podemos amar a Deus porque nós somos de fato livres. Nós temos o livre-arbítrio. Eu sei que existe uma corrente teológica que diz que o ser humano perdeu o livre-arbítrio lá no Éden. Há um outro termo que as pessoas utilizam como livre-agência. Eu não vou aqui polemizar, mas acontece que nós temos o livre-arbítrio. E nós escolhemos Deus, amar a Deus, mas não porque nós somos especiais, mais do que Deus, pelo contrário. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós correspondemos ao amor divino para conosco. E quando a gente ama o Senhor de fato, nós vamos adorá-lo? Claro que sim, mas nós vamos servi-lo, nós vamos nos ater e nos apegar à sua palavra, porque nós não o vemos, nós andamos não por vista, mas sim por fé. Desta maneira, nós temos uma Bíblia sagrada,
o livro santo da parte de Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo para que a gente venha de fato seguir, amar o Senhor, ter uma tratativa diferenciada em relação a Deus e também com os seus, pessoas do seu povo, e acatar, inclusive, as orientações pastorais, porque Deus coloca pastores nas igrejas para cuidar do rebanho dele. Daí há uma necessidade de obediência. Obediência a Deus, naturalmente, mas como é que nós vamos obedecer a Deus que não vemos? É, Aí eu quero sugerir. Quando a gente começa a obedecer os nossos guias espirituais, nós estamos demonstrando uma obediência, sobretudo, a Deus. Porque obedecendo aos nossos guias que vemos, estaremos obedecendo a Deus que não vemos, mas em sua triunidade. E é importante a gente falar sobre isto, por causa de que, quando a gente fala sobre triunidade, prossegue o texto dizendo que o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Observe que nós começamos a tratar então de um assunto bastante polêmico, que é justamente a Trindade. Note que vamos por parte para compreender. Nós adoramos não três deuses, mas um único Deus. E nós falamos, Deus, o Pai é Deus, ou Deus é Pai. O Pai não é o Filho, porque são três pessoas distintas, mas o Filho também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas nós não temos três deuses, nós temos sim um só Deus em três pessoas distintas, mas sem divisão. Por quê? A Trindade é indivisível. Eu ouvi, não, digo, eu li há muitos anos um livro, na década de 90, O Executivo de Deus, o Espírito Santo Executivo de Deus, de Davi Gomes. E ele falando sobre a Trindade, citava inclusive dois teólogos famosos entre os batistas, pelo menos daquela geração, o Strong e Mullins, dois teólogos importantíssimos para todos os batistas se ater realmente à doutrina bíblica. E quando ele mencionou essa trindade, ele falou muito claro, a trindade é indivisível. Não são três pessoas separadas, são três pessoas distintas, mas sem divisão. Ou seja, no único ser de Deus há três pessoas distintas, de forma que Deus ele se revela como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Agora a gente precisa, já que apareceu esse termo aqui, que é teológico, não é bíblico, ou seja, não está na Bíblia desta forma, da mesma maneira que não aparece a palavra Trindade. Mas quando a gente fala em triunidade, a gente precisa fazer a distinção. A triunidade é um termo teológico que vai mostrar justamente a tríplice modo da existência de Deus, ou seja, que Deus existe de três em um, ou seja, que a existência de três em um, ou seja, um só Deus em três pessoas, todavia distintas. Já o termo Trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos recapitular para você fixar. Trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou seja, como Deus se revela. Agora, a triunidade é o tríplice modo de existência de Deus, que é a existência de três em um. Dito isto, a gente pode finalizar dizendo o seguinte em relação à Trindade. O Novo Testamento ensina que são três pessoas divinas, distintas, eternas e iguais, subsistindo numa só essência. O Novo Testamento ensina que Deus é uma trindade simples, mas tríplice no modo de existir e de revelar-se. De modo que a doutrina bíblica da Trindade é histórica, sim, é bíblica porque é respaldada principalmente em um Novo Testamento, e nós vamos observar
a doutrinas pelas páginas das Escrituras Sagradas. Entende-se por triunidade não o modo de Deus revelar-se entre as pessoas, e sim o seu modo de existir entre as pessoas. Já a Trindade refere-se à revelação de Deus, ao passo que a triunidade refere-se à existência de Deus. Mas temos um Deus que é triuno quanto à sua existência. E nós vamos observar isto estudando naturalmente a Bíblia Sagrada. Quando se fala em Trindade e Triunidade, nós estamos falando do chamado mistério de Deus. Mas são coisas que são apresentadas nas páginas das Escrituras e que nós não podemos ignorar. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Espero que tenha apreciado este simples comentário. O objetivo é voltar-se para as pessoas das nossas igrejas, para que venham assimilar cada vez mais e mais a palavra de Deus e temos de uma forma bem resumida um comentário breve a respeito de cada um dos artigos da nossa Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Se você é um membro da igreja, de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, você precisa conhecer os documentos batistas, você precisa conhecer a história dos batistas, você precisa conhecer a declaração doutrinária, para que a gente venha se apegar, porque é um documento indicativo, indica o que os batistas da CBB creem. E se porventura não estamos alinhados com a declaração doutrinária, precisamos, sem dúvida alguma, voltar ao eixo e poder então fazer parte desse arraial denominado Batista e de uma forma muito mais específica, Batista da Convenção Batista Brasileira.